Olá, começa agora mais um Frente a Frente e a professora Arísia Barros, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, nos fala inicialmente sobre o 9º Festival Alagoano das Palavras Pretas, que acontece dia 24, às 19 horas, no Aracajé, em Jatiuca, que vai reunir uma multiplicidade de pessoas no entorno de jovens mulheres literatas. Professora Arísia Barros, obrigada antecipadamente por estar aqui conosco e comecemos pela idealização desta nona edição do Festival das Palavras Pretas. O que se espera? Qual é a proposta desta edição? Eu que agradeço, Gorete. Na verdade, quando o Instituto pensa o festival, na verdade não é pensar, é uma continuação, né? Há 2 anos que nós paramos o projeto e estamos retomando. E retomando com a perspectiva dessa juventude que escreve e não tem esse palco privilegiado. É uma juventude que nos seus territórios já faz ocupação. Mas há uma invisibilidade maior sobre essa produção literária. Isso, pois é. E aí o Instituto pensa nesse palco privilegiado para que esses jovens possam dizer a que veio e mostrar essa arte, né? Vai ser uma noite de muita poesia. No primeiro momento, nós pensamos só em mulheres. Aí dois meninos da periferia nos solicitaram espaço, né? A gente não pôde dizer não. Eu me surpreendi porque no início da entrevista coloquei de mulheres literatas, porque era a proposta inicial seria essa, não é? E aí, como existe essa vontade de agregar a juventude, né? A juventude preta e periférica, nesse primeiro momento a gente achou interessante abrir esse espaço, né? Espaço para que essa literatura negra que não é vista. As pessoas dizem, mas literatura não tem cor. Tem, no Brasil tem cor. Enquanto houver discriminação, tem, né? E tem uma relação, professora, com esse entendimento? Olha, não sei quantas pessoas já leram Maria Carolina de Jesus. Quantas pessoas? É uma escritora negra da favela. Ela tem o livro dela foi lançado em 44 países. Quem o Brasil conhece? Aí, a partir dessa perspectiva, a gente percebe, a gente sente, a gente sabe que a literatura não é tão abrangente assim, né? Ela ainda não contempla uma parte da população que é maioria nesse país. Quando se diz que nessa nona edição as palavras terão movimento, isso quer dizer que as palavras retratam, elas demonstram a vida ou elas serão apresentadas literalmente com talvez uma composição teatral, algo parecido? Na verdade, nós teremos voz e violão com 2 artistas. Nós teremos digamos, um campeonato de batalha poética, né? Meninas que vêm da periferia. E quando a gente diz que essa palavra vai estar em movimento, porque teremos poesias à disposição do público, teremos um palco aberto, né? Para que as pessoas se empoderem e assumam esse palco, e assumam a palavra e assumam a poesia, né? Há muito ainda, digamos assim, as pessoas ainda são muito contidas para mostrar a sua arte na poesia, na sua opinião? Na verdade, os jovens pretos não são contidos neles, mas são contidos pelo movimento de exclusão, sabe? Se a gente for fazer um rescaldo na periferia, a arte gira. Quando se fala na periferia, só se fala das coisas ruins, né? Em relação à marginalização. Nós temos a arte girando, fazendo escola, ocupando territórios. E é importante... Dando alegria. Isso. Pertencimento. Isso. Identidade. Identidade. É uma palavra maravilhosa. E é importante que isso seja ressignificado em outros palcos. Porque dentro do território é importante, mas também é muito importante sair do território e mostrar essa arte. Essa é a proposta do Instituto Raízes de Áfricas. A gente observa, a senhora falou, só se fala sobre algo ruim que possa vir da periferia, e se vem alguma coisa ruim da periferia, não é a periferia responsável por isso, né, professora? Com certeza. A gente tem uma palavrinha chamada racismo, que faz com que os preconceitos se tornem conceitos.
né, se tornem conceitos, e isso vai na sociedade, vai internalizando como normal, sabe? Trazer essa coisa de que está embaixo para cima, quando se fala em equidade, igualdade nesse país, é preciso perceber que é preciso puxar para cima quem está embaixo. Quando todo mundo estiver no mesmo patamar, aí a gente fala em igualdade e equidade. Mas tem até uma alusão sobre essa condição de quem está embaixo, faz uma comparação com o caranguejo quando está na panela, que em Alagoas é diferente. Quando se coloca, se puxa os demais para baixo e não suspende para sair. Como a senhora vê? Isso é uma brincadeira que as pessoas fazem, mas diferencia-se o preconceito existente aqui em Alagoas do que acontece em outros estados da região e até do país? Na verdade, lidar com o preconceito que vem de fora é até uma forma de consolidar espaços, mas a grande dificuldade, e hoje estávamos até conversando sobre isso, quando o preconceito gira em torno de um movimento, né? Quando um negro, um preto busca desqualificar o outro, isso é muito ruim. O que leva um preto a desqualificar outro preto? Eu fico pensando, Gorete, que essa é uma forma de estar presente na sociedade dos brancos. De se afirmar. De se afirmar. Dentro de uma identidade completamente Isso. diferente. Eu acredito, eu tenho uma crença muito poderosa que é preciso, sim, compactuar com os espaços de poder, dialogar. Isso não significa que você tem que vender a tua identidade. Sabe? Suas convicções. Pois é, né? Eu acho que a partir do momento, eu tenho certeza que a partir do momento você se autodesqualifica para o poder vai saber o que é que faz com você. Para ignorar. Pois, não só ignorar, mas se tornar um objeto útil. Descartável. Isso, isso. E aí, foi outra coisa que a gente estava conversando hoje a gente estava numa reunião, quando esse país é essencialmente preto. Por que ainda nós não temos um presidente preto? Né? Por que nós não nos elegemos? Por que nós não votamos em nós? A representação de negros, ou pretos, como queira dizer, ainda está muito aquém. Com certeza. Do contingente populacional que daria respaldo a essas candidaturas, né, professora? E falar em candidatura, inclusive ontem, a gente vive num movimento de repensar os processos, fala-se em política, mas qual é a perspectiva de mulheres negras na política, ou de mulheres na política? Em geral. Né? Quando você tem uma cota, e essa cota é utilizada para que mulheres se façam laranjas para assumir. Quer dizer, é uma falácia. E quando são mulheres que assumem esse papel, e a gente viu que essa eleição foi muito complexa nesse processo, quando são mulheres que assumem, quer dizer, nós estamos lutando por um processo de inclusão. Mas essa inclusão vai na contramão. Pois é, essa inclusão é uma falácia. A coisa foi tão escrachada que já há um projeto para acabar com a cota das mulheres. Né? E aí a gente tem que repensar muitas coisas nesse processo. Bem, voltando à questão da nona edição, né, do Festival. Palavras Pretas, exatamente. O que é que se espera deste festival especificamente, professora? Na verdade, a proposta é o retorno, né? Palavras Pretas, parte 9. E buscar, primeiro a gente tem que fazer um olhar como vai se dar essa roupagem, né? Porque o Palavras Pretas já aconteceu em teatro, no segundo nós trouxemos o Milton Gonçalves, né? Ele aconteceu em grandes teatros. E agora será no Aracajé. No Aracajé. O que vem a ser esse espaço? O Aracajé é um restaurante aconchegante e a gente sempre pede que as pessoas cheguem cedo, né? Porque o local é pequeno. Né? E assim, a gente quer trazer essa coisa do afago, do afeto, do aconchego.
A primeira proposta é saber como é essa recepção do público, porque é um público bem diferenciado, né? E é um ambiente intimista? Com certeza, mas também tem uma coisa básica, tem acarajé. Pois é, ao afirmar que seria no Aracajé, isso remonta a acarajé. E o acarajé é o prato principal? É o prato principal, chegar lá tem que conhecer a Érica, né? Inclusive a Dinda da Bahia, já elogiou o acarajé do Aracajé. E assim, é um espaço que a gente leva a questão negra e o espaço que faz comida negra, né? É uma inclusão no processo. Mas o consumo é por conta... Sim, consumo... Não é por conta do festival. Freguês, é do freguês. E aí teremos um curvê de R$5 por pessoa para que a gente possa dar sustentação aos meninos e meninas. Bem, essa releitura que se pretende fazer com o festival nesta 9ª edição vai levar em consideração o momento que nós vivemos, professora? Nós teremos, o festival busca trabalhar muito um quesito, o racismo. Mas aí as meninas disseram, Arísia, vamos colocar o feminicídio, né? Porque é um assunto está em voga. Está na ordem do dia, né? Está em voga e é necessário. Haverá um direcionamento. As poesias são livres, mas na hora da batalha poética, a gente tem um tema, né? E a busca é fazer com que o público que esteja lá interaja, o público decida quem é que ganha, quem não ganha. Vai ser colocado para o público essa decisão? Vai ser colocado para o público, vai ter premiação. Agora é simples, com livros, essas histórias todas. Mas a busca é fazer essa interação. A busca é fazer com que as pessoas descubram, aliás, redescubram a poesia em bares, em restaurantes, além da música. Porque, na verdade, a música também é uma poesia. Mas é um ambiente muito propício, pois né? É. Que se faz poesia em mesa de bar. Pois é, levar isso, retomar isso, mas com meninos e meninas jovens, com temáticas que falem a esses meninos e meninas. Qual a faixa etária desses meninos e meninas? 19 a 22 anos. E há muita produção literária? Há muita produção literária. Invisibilizada. Invisibilizada. Inclusive, eu estive no Rio de Janeiro recentemente, e aí a gente fez essa colocação do festival. Aí a menina disse, Arísia, tem uma menina que era de lá, né, estava aqui, agora voltou para lá. Procure, foi justamente a menina que nós estávamos de olho para que ela buscasse ocupar esses espaços. E há uma perspectiva, digamos assim, porque se estão invisibilizados, o interessante seria promover a edição dessas poesias, né? E há uma perspectiva, professora, a ser trabalhada nesse sentido? Eu acho que assim, o Instituto sempre busca estabelecer metas, não só criar esse espaço para os meninos, mas estivemos reunidas com a secretária de Cultura Melina Freitas e com a Perolina Lira, para que a gente trouxesse para cá um edital para artistas negros. O Brasil inteiro tem, mas aqui nós não tínhamos. E aí, esse ano, possivelmente, Alagoas vai ter esse edital e a gente vai incluir esses meninos e meninas. Além da Secult, há outros órgãos de governo apoiando? Sim. Além da Secult, tem a Secretaria da Mulher e tem também a SECOM, né, em Unins. E a gente está buscando trazer, e a gente sempre reforça que a proposta do Instituto a partir do momento que compactua com o governo, estabelecer esses espaços de diálogo para que as políticas públicas surjam, como a questão do edital. O edital é uma política pública, né? Que não seja só um momento de lazer, que isso contribua para que meninos e meninas sejam inseridos. A gente tem uma juventude que ainda não é olhada como deve ser olhada, né? E a poesia é uma vertente da paz. Poxa, a poesia é tudo. Poesia é tudo porque, além de falar em beleza, ela traduz muitas das ansiedades da juventude. Mesmo que não seja algo, digamos assim, alegre, não é? Ou levado a outro sentimento mais elevado, algo que seja triste,
ou a transmissão de uma tragédia, ainda assim, pela palavra, é um condutor da paz. E é produção, né? Meninos Exato. que produzem. A gente reclama tanto que a juventude não lê, né? E esse é o momento Contradiz. Pois é, e esse momento de apoiar. Tem como diz a Miriam, que trabalha no Instituto, tem uma galera aí que está assim, eu quero entrar na batalha, não sei o quê. É, porque quando se fala que a juventude não está lendo, é a juventude que está no WhatsApp, que está no Instagram, que está no Facebook, mas se há a condição de favorecer a leitura, aí está um festival que pode contribuir nesse sentido. Né? E a partir daí, isso vai ser a gente vai ter um olhar curado sobre essa experiência para, a partir dela, pensar nas outras. Né? Vamos ver como isso acontece, né? Como é que vai se dar para, a partir dela, começar a pensar, a trazer de novo o festival com toda a garra. É isso. Bem, professora Arísia Barros, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que coordena o Instituto Raízes de Áfricas, e vai falar agora sobre uma conferência livre de saúde que aconteceu dia 20 deste mês para as mulheres aprisionadas lá do presídio Santa Luzia. Qual é a avaliação que a senhora faz sobre essa conferência? Primeiro que assim, a gente fez até uma dobradinha, né? Conferência livre para mulheres aprisionadas. O espaço para que elas tivessem a possibilidade de voar, mesmo estando presas, buscando discutir as necessidades de saúde dentro do presídio. Mas foi uma conferência, isso eu tenho que agradecer a Marcos Sérgio, gestor da SERES, da Secretaria de Ressocialização, que nós tivemos um prazo de 3 dias para montar isso. Apenas? 3 dias. 3. Marcos Sérgio trouxe a equipe toda, uma equipe que se mostrou compromissada, empenhada, e a conferência aconteceu, e foi a coisa mais linda do mundo. Quando se quer, acontece, né, professora? É isso. Sabe, quando a gente quer fazer, a gente desburocratiza os processos. E Marcos Sérgio fez isso, porque ele disse, professora Arísia, é interesse nosso, né? Porque qual é a proposta da Conferência Livre? Além de discutir as necessidades de saúde das reeducandas, nós também tiramos 4 reeducandas para participarem da conferência estadual. Né? Lá elas vão defender as propostas que saíram na conferência. E logo depois nós vamos eleger uma para levar para a Conferência Nacional. Bem, a gente sabe que as condições dos presídios em geral não são as melhores, sobretudo no Brasil e no Nordeste do Brasil. Mas o presídio Santa Luzia, ele tem recebido, pelo menos as informações de governo, uma atenção especial, é uma população carcerária pequena, se a gente for comparar a outros estados. E o que é que precisa mais ser feito lá, além da atenção que hoje é dada às mulheres reeducandas? Tem uma coisa básica que acontece no mundo, assim,
eu acho que esse cuidado com a saúde mental, as pessoas estão enlouquecendo, as pessoas estão se matando, sabe? Principalmente, a gente que está fora já tem esse processo, imagine quem vive lá fechada. E assim, muitas delas disseram assim, é bom que tenha momentos como esse para a gente não pensar besteira, para a gente deixar a cabeça mais leve. A influência de fora, que hoje chega às mãos através dos celulares, do universo que está lá fora, contribui para isso, professora? Porque agora todo mundo tem acesso a tudo, seja nas redes sociais, seja no Instagram. As redes sociais nos isolaram, né? Exatamente. As pessoas... idealizam uma vida que está somente ali no Instagram. Não existe algo mais perigoso. Você pergunta todo dia, oi, como é que está? Está bem? Você passa um ano sem ver a pessoa, mas tem a sensação de que está conectada com ela só porque fala. Mas é uma relação fria. Pois é, porque está dentro... esse o processo que é ruim. As pessoas não se encontram mais. Ou não se dão conta de que pois estão é. num relacionamento frio por WhatsApp. Né? Não tem mais abraços, não tem, vamos ali na esquina, uma conversa, sabe? E essa coisa está emparedando as relações. E essa busca do contato, a busca de trabalhar a saúde mental, é muito urgente, qualquer espaço, principalmente dentro do presídio. Sabe, Gorete, a Vera Leide, que é uma parceira maravilhosa, que faz algumas dinâmicas, ela levou uma dinâmica, elas choram, sabe? As meninas choram, porque é um momento de chorar mesmo, de sentir muita emoção, de dizer, poxa, que coisa boa, é o momento do abraço, sabe? De um aconchego. Né? O Instituto não quer levar as questões técnicas, porque para isso tem o Estado. O Instituto quer falar em afeto, quer falar em humanidade, quer falar em ninguém soltar a mão de ninguém. Foi o que aconteceu na conferência de ontem, sabe? Foi muito bom. E escutá-las, né? Isso. Dar voz Tivemos a elas, a participação da CESAL, tivemos a participação do projeto de extensão comunitário do SESMAC, e do Conselho Estadual de Saúde. E, Gorete, quando você tem a sensação de missão cumprida, foi ontem. Foi muito boa mesmo. Eu saí gratificada, não só eu, mas com todas elas. Aí, tem uma hora que a Vera Leide olha para mim e diz assim, Arise, a gente podia fazer uma coisa diferente aqui, né? Que tal um concurso de Miss? Eu digo, é uma boa ideia. Aí a gente começou, aí ontem eu disse assim, o Vera Leide, vamos fazer assim, eu no espelho, empoderando mulheres na prisão. Ela disse, boa, vamos fazer. Agora eu só tenho que dizer isso ao Marco Célio. Mas, levando essa representação para a conferência estadual e nacional, vai se encontrar outras demandas bem maiores, né? O que leva-se do Presídio Santa Luzia, desse espaço, para uma conferência estadual? Qual é a maior preocupação, além dessas questões do cuidar das emoções, do psíquico das pessoas? Não, é a questão do atendimento mesmo, atendimento médico. Elas sentem falta de uma coisa mais... É claro que existe, mas elas queriam mais. A gente sempre quer mais, né? A questão de direitos, a gente quer mais. E isso é algo. E essa questão do SUS, né? Discutir o SUS, o atendimento a partir do SUS. A garantia do direito às mulheres encarceradas. Né? A garantia na dos área direitos. Da saúde. Isso. Inclusive, muitas delas não queriam participar do grupo. Por quê? Não escrevem, não leem. Mas eventos como esse estimulam, não é, isso. Professora? Mas aí a gente vai convencendo, se elas não sabem escrever, elas podem desenhar, né? E assim, a gente busca fazer, a gente busca essa proximidade, a gente busca quebrar os preconceitos, né? E ver o outro como o humano que ele é. Antes desta conferência, foi realizada no dia 18 deste mês, não é, a Conferência Livre da Saúde para os Movimentos Sociais em Alagoas. Como foi o nível de participação? Muito ruim. Os movimentos não se fizeram presentes.
Mas os movimentos são A base. Sim, e o canal condutor das frustrações, ou do bem-estar da sociedade, Tem né? uma coisa bem básica no governo de Jair Messias. Ele conseguiu calar os movimentos. Né? Ele conseguiu calar porque nós temos demandas urgentes, muito urgentes. E você não vê a mobilização. Nós vimos a mobilização pela educação. Mas o movimento negro, se surgir, não só o movimento negro, mas os movimentos estão muito quietos. A gente vê a questão do LGBT com a nossa ministra da mulher. Da família. Isso. E a gente ouve esse silenciamento, sabe? Por quê? A CPI, basicamente, não existe mais, mas existe um silenciamento muito grande. Mas os conselhos foram defenestrados extintos por decreto. E aí, cadê os movimentos? Cadê os movimentos? Há um conformismo, há uma coisa de vamos pedir o impedimento do presidente. Eu acho que o presidente não pode ser, deixa o presidente trabalhar, não foi assim que ele foi escolhido. Será que é a composição militar do governo que tem deixado as pessoas meio temerosas de um enfrentamento maior, professor? Não, é porque as pessoas se acostumaram com governos de esquerda. As pessoas não sabem trabalhar com a direita. A direita sempre soube qual era o caminho dele. Mas aí as pessoas se acomodaram no governo da esquerda e hoje estão perdidas e não sabem o que fazer. Eu observo que hoje, em qualquer movimento que é levado às ruas, e não é de agora, ainda no governo Lula mesmo, no governo Dilma, na verdade, o Movimento Sem Terra é que tem sido a base das manifestações e não lideranças sindicais. Isso quer dizer que nesse período dos governos Lula, Dilma, os movimentos sociais eles saíram da sua função e dos sindicais também para estarem no comando das situações? O movimento começou a assumir muitos cargos em governo, muitos cargos. Aí o governo acaba, os movimentos ficam sem cargos e ficam sem a audácia de ir à luta, porque precisamos ter audácia e nós perdemos isso, sabe? E aí todo o meu respeito para o Movimento Sem Terra e aqui, basicamente em Alagoas, para Débora Nunes. Sabe, porque é um movimento que, independente de governos, eles estão reivindicando, né? Na esquerda foi mais ameno, mas havia reivindicação, eles não saíram das ruas, né? Mas nós, como movimento, deixa muito a desejar. E qual é a perspectiva que se vê diante desse quadro, professora? Bem, eu acho que Jair Messias, o presidente, está fazendo o papel dele, né? Ele disse que iria fazer tudo isso e está fazendo. E a gente está como Carolina na janela, né? A gente vai para o Facebook, faz a crítica ao Jair, e aí não tem uma resposta à altura. Mas há um dado que muda a configuração dessa realidade, que é o fato de que entre os que apoiaram o Bolsonaro já há umas dissidências, por exemplo, o MBL, né? Já está questionando algo, já é tido por alguns setores como um movimento que não teria mais nenhuma identidade com o grupo Mas o Jair MBL Bolsonaro. é algo para se respeitar, sabe? Assim, eu não vejo como um movimento, foi uma conveniência temporal, né? E a conveniência não deu certo, eles estão partindo para outra história. Eu acredito, eu não vejo isso como um movimento, eu vejo isso como aquela coisa. O que eu sinto falta é o movimento de base. O movimento de base que fala em democracia, que fala em direitos iguais. A senhora, que é professora, vive a educação, como recebeu a reação do presidente Jair Bolsonaro sobre a manifestação de professores e estudantes, né, contra o contingenciamento ou o corte efetivo no orçamento da educação no Brasil? Porque a gente observa que o movimento ele
teve e está se incorporando, né? Com mais adeptos. E isso não é uma reação, professora? Eu acho que é uma reação, foi uma reação que demorou. Demorou, porque Jair Messias vem levando o Brasil ladeira abaixo desde que assumiu. Né? Só essas brigas externas que ele teve, a questão das exportações do frango, muita coisa acontecendo. Mas aí foi aquela velha história, quando ele falou na educação, mexeu no nosso umbigo. E aí fomos para a rua. Mas ainda tem uma coisa bem específica. Eu sempre digo, talvez eu faça o julgamento errado. Podem bater, mas às vezes eu faço julgamentos errados. Quando os estudantes na França houve um decreto, eles ocuparam as ruas durante um mês. Eles só saíram das ruas quando conseguiram a vitória. Reverter. Quando conseguiram reverter. Talvez a gente precise dessa coisa, essa redundância, sabe, de estar ali presente, de dizer, não, nós não vamos arredar pé, mas a gente ainda faz manifestação e volta para casa. Né? Talvez haja buracos nesse processo, mas eu sou uma pessoa que tem uma visão das coisas, e aí não sou dona da verdade, só penso assim. E a senhora acredita que o movimento, mas ele tem a condição de crescer, né? A gente vê aí a insatisfação popular até de quem votou no presidente Bolsonaro. O povo é dono desse processo. O povo tem a bola nas mãos, só precisa marcar o gol. Se a gente quiser, a gente faz. A gente precisa querer fazer. Não, os militares estão no poder, sim, mas somos o povo, somos a grande massa, né? E essa massa tem poder. O que a senhora acha de... isso a gente observa muito nas redes sociais. Quando se faz uma crítica ao presidente Bolsonaro, há sempre uma voz, ou várias vozes, né? Vozes agora. A dizer que quem faz a crítica é PT, que ficou 13 anos no poder e que ele só está há 3 meses. Como a senhora vê essa questão? Eu vejo com uma coisa bem mais concreta. Eu ando na lotação, aquela lotação que o prefeito disse que é irregular, mas é R$4, é bom. É interessante, melhor do que o ônibus sucateado. E aí, às vezes eu pego, foi coincidência, na época da eleição de Jair Messias, as pessoas, não, papapá. E interessante, está com, acho que uns 3 dias que eu peguei a lotação, que vinha alguns eleitores e eleitoras de Jair, que dizia assim, esse homem não dá certo não, mas não sei o quê. É um termômetro, não é? Foram eleitores dele, mas eles ainda não têm a certeza desse erro. Porque eu acho que eles têm muito medo de acordar. É difícil aceitar e admitir. Pois é. Ocorre isso, sente-se isso. Sim, né? sim, porque você veja, eles acreditaram que ele seria o candidato ideal para mudar esse país e livrar o país do PT, do comunismo, essas histórias todas, né? E, de repente, eles sabem que compraram gato por lebre, né? Compraram gato por lebre e não é fácil acordar de um sonho de cidadania ali. Não é fácil para essas pessoas. Eu tenho até respeito, eu vou deixando elas acordarem aos poucos. Mas eu sempre digo que, independente de qualquer coisa, a gente não pode deixar de valorizar os ganhos que o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva trouxe para esse país, principalmente para pobres e pretos. Bem, professora Arísia Barros, nós vamos chamar agora o nosso último intervalo, na verdade. Voltamos em 1 minuto. Até já. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito.
Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas aqui no estado, e recebeu agora o advogado Vanderlei Lourenço, que é o presidente da Fundação Palmares. Qual foi o objeto dessa visita do presidente da Fundação aqui a Alagoas, professora? Na verdade, Vanderlei, que é um grato amigo, ele busca fazer esse reconhecimento institucional, né? Ele já era da Palmares, mas agora é o presidente. E como presidente, ele tem que pautar uma agenda de trabalho. E desde ontem, né, até hoje ou amanhã de manhã, ele está em Maceió, se reunindo com movimentos sociais, se reunindo com secretários de Estado, para fazer criar uma base de trabalho, de diálogo participativo. Participativo? Com certeza. Até então, não existia essa condição participativa não existia. Da Fundação Palmares? Da Fundação Palmares, não. Né? Era uma coisa muito... O grande problema é que as pessoas não entendem que cargos são passageiros. A pessoa é servidor ou servidora pública. Não dá para assumir isso como se fosse seu. Eterno. Pois é. E aí, eu sempre digo assim, eu tenho encontrado ex-governadores que são pessoas normais, hoje são até ignorados. Tudo na vida é passageiro, até cargo em governo. Mas muitas vezes o entorno dos cargos ainda se sente mais poder que o próprio cargo. Sim, eu trabalhei no Estado, tive cargo de comissão, e eu sei que quando alguns servidores, os antigos da casa, se acham donos do processo, e às vezes entrava esse trabalho. Né? É preciso até um diálogo mais ameno para criar estrutura de trabalho. E isso é pecado, né? Isso é a falta do olhar do gestor, porque as pessoas não podem se acomodar em espaços. As pessoas têm que ser mudadas para revitalizar, sabe? Você entra numa secretaria, a pessoa está lá há 20 anos. 20 anos é muito tempo para uma pessoa estar no mesmo cargo. Cria uma zona de conforto inabalável, né? Não só uma zona de conforto, mas a sensação de poder. Isso é muito ruim, Aí é preciso fazer esse meio de campo, não dá para você, sai governo, entra governo, a pessoa está no mesmo cargo. Porque os governos têm olhares diferenciados. Nós temos aqui no estado de Alagoas uma carência que era observada à época, por exemplo, no setor da educação, por exemplo, que é o setor de estatística. Né? Na época havia um único estatístico respeitoso, respeitoso no trabalho, no tratamento e respeitado por todos, mas é uma figura, um cargo que entra concurso, sai concurso e permanece a mesma E a figura que você fala se aposentou e foi chamado de volta porque o buraco que fica grande. Quando ele sai, ele já é um senhor agora. Quando ele morreu, o que acontece? Pois é. Né? Aí, assim, precisa reformular o processo, nós precisamos de concurso em áreas específicas. Por exemplo, é importante essa questão da indicação política, que a gente entende que se faz
É um processo natural, mas algumas secretarias precisam de um concurso para ter pessoas específicas e especializadas nas questões. Um apoio técnico administrativo. A gente vê em algumas secretarias, a pessoa é nomeada, sabe? Nomeada sem a qualificação e vai lidar com o público e vai lidar com questões sensíveis, né? Eu acho que a política é importante, mas ela não pode estar acima do processo social, sabe? É muito perigoso isso, você lidar com pessoas, você vai conversar com a pessoa, e a pessoa é autoridade, mas não tem competência para estar assumindo o espaço. Né? Os governos precisam ver isso, porque aquela pessoa representa o governo onde está, né? E isso fragiliza. No caso da educação no país, como a senhora vê, em 100 dias é o segundo ministro, e quais são as perspectivas? Ô, menina, que tristeza, né? Por exemplo, o MEC foi... acabaram com o MEC, acabaram com a questão racial, com a questão indígena. Houve algum levante? Quando isso aconteceu, percebo o que eu lhe digo. Quando isso aconteceu, quando foi mexer no processo das minorias, digamos assim, ninguém se atreveu. Agora, quando mexeu no processo grande, aí a gente vai para as ruas, entende? Há uma especificação, há um olhar universal. É claro que quando ele tira essas verbas todas da educação, ele vai mexer com o contexto todo. Quando o governo disse que vai tirar das universidades para a educação básica, como a senhora vê essa ideia? É assim, quem faz a releitura do processo é que o governo tem medo de quem pensa. Sabe? Ele tem medo de universitários e universitárias, porque a universidade é o espaço do poder, o espaço do pensar. Do conhecimento. Pois é, de mudar processos, e ele não quer isso. Quando o Caba diz, quando Jair Messias diz que não quer os nossos meninos se envolvendo com política, ele está dizendo, eu não quero que meninos pensem. Eu quero que eles saibam quanto é 2 mais 2, nem o próprio presidente sabe, mas ele quer que as pessoas saibam, sabe? Aí é um governo... Meu Deus, é um governo confuso que não dá. Eu sinto uma tristeza cidadã, depressão cidadã, sabe? Quando você olha para trás e vê que tudo que existia foi ladeira abaixo. E o pior, que há uma conivência dos movimentos, porque o silenciamento é grande. Né? A gente se acomodou. Não, vamos ver o que é que... Ele acabou com a Conferência da Assistência Nacional da Assistência Social. Não houve nenhuma balbúrdia, não houve nenhuma... Ninguém foi para a rua reclamar. Ele acabou com o Cadara, que era um espaço dos negros da universidade se reunirem para formular. Houve silenciamento também. Agora, a ministra da Mulher, da Família, essas coisas todas, ela disse que os conselhos que foram extintos, eles têm um prazo para ir lá justificar qual a importância. Para reconsiderar? Reconsiderar, mas quem vai eleger o presidente dos conselhos é ela. É o governo. Democracia, professora. É o exercício da democracia. É o exercício da democracia. Bem, eu quero dizer que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. E aqui eu agradeço mais uma vez a sua participação no Frente a Frente. Eu que agradeço. E, assim, é sempre importante estar aqui, Gorete, porque... o seu programa tem o poder de invadir os espaços. As pessoas sempre dizem, olha, eu assisti você na Gorete, e isso é muito bom. Quando a imprensa cria esse elo, quando cria essa porta aberta para o diálogo. Eu que agradeço sempre o convite. Obrigada. E eu que agradeço com essa informação e acredito a ela, aos meus entrevistados, como a senhora. Obrigada, querida. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Estaremos aqui. E obrigada a você também, telespectador, por ter nos acompanhado e até o nosso próximo Frente a Frente.